Olá, amigos que se preparam para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, junto com aqui o Espaço Jurídico, a gente vai responder mais uma questão hoje de direito penal. Meu nome é Ricardo Galvão e vamos enfrentar agora uma questão que eu separei com muito carinho para vocês, que é uma questão que se refere à matéria de crimes contra a administração pública, especificamente o crime do artigo 312 do Código Penal, que é o crime de peculato. Na verdade, a questão ela trata de uma modalidade específica de peculato, que é o peculato culposo, porque o peculato culposo, nos termos do artigo 312, parágrafo 3º, ele inclusive admite uma diminuição de pena ao agente caso haja uma reparação de dano. Mas há um detalhe específico que a gente tem que analisar, mas para isso a gente vai para o enunciado da questão, enunciado este que vai aparecer agora na sua tela, claro, se Felipe, que está me gravando aqui, deixar. Vamos ver se Felipe deixa ou não. Ele deixou, então aí está a nossa questão. Antônio, funcionário público de uma repartição pública da cidade de São Paulo, responde a processo por crime de peculato culposo, após concorrer de forma culposa para o desvio de R$50 mil dos cofres públicos perpetrada por outro funcionário da mesma repartição. Veja que ele não contribuiu voluntariamente para esse desvio. Ele agiu culposamente, por isso que o peculato em que ele incorre é o peculato menos grave do parágrafo 2º do artigo 312. Aí diz assim: por ser reincidente específico, Antônio não teve direito a qualquer benefício e foi condenado a cumprir pena de 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto. Após a sentença irrecorrível, e esse dado é muito importante para a nossa questão, após a sentença irrecorrível, Antônio, arrependido, resolveu reparar integralmente o dano causado, ressarcindo o prejuízo causado. Então, neste caso, como a gente deve resolver o problema? Aí você veja só, analise aí o seu artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro, porque ele estabelece um benefício para aquele que tenha praticado o peculato culposo. Aquele que praticou o peculato culposo, que é justamente o caso de Antônio, se ele vem a reparar o dano causado, se ele vem a ressarcir o prejuízo causado antes da sentença irrecorrível, ele contará com a extinção de punibilidade. Mas não foi o caso aqui em pauta, porque o Antônio, ele só após a sentença irrecorrível, foi que, arrependido, resolveu reparar integralmente o dano, ressarcindo o prejuízo causado. E aí o parágrafo 3º do artigo 312 diz que se ele faz isso depois da sentença irrecorrível, é dizer, depois do trânsito julgado da decisão final, então ele poderá ter a pena reduzida, vou colocar aqui, redução de metade de sua pena. Redução de metade de sua pena. Vamos ver então qual é a resposta para esse quesito. Então diz assim, que neste caso, letra A, o magistrado deverá declarar extinta a sua punibilidade, falso, porque a reparação do dano só ocorreu após o trânsito julgado da sentença. Letra B, a pena aplicada a Antônio deverá ser reduzida à metade. É essa a resposta ao nosso quesito, nos termos do artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro. Letra C, a pena aplicada a Antônio deverá ser reduzida de 1 a 2 terços, não se fala em 2 terços, já está falsa a letra C. Letra D, Antônio não terá direito à redução da pena, falso, claro que ele tem, pelo menos diante do que foi colocado aqui, inclusive no enunciado. E letra E, estará caracterizada uma circunstância atenuante genérica, não se trata de atenuante genérica, mas sim de uma causa especial de diminuição de pena que deve ser levada em consideração na dosimetria da pena na terceira fase, não na segunda, como ocorre com as atenuantes. Não é uma atenuante genérica, mas uma causa especial de diminuição da sanção prevista no parágrafo 3º
do artigo 312 do Código Penal brasileiro. Tranquilo? Meus amigos, com isso, então, a gente encerra essa questão e aí eu espero realmente que vocês, né, estejam fazendo um estudo bastante dirigido para esse concurso, identificando o perfil da Fundação Carlos Chagas, né, que vocês estejam resolvendo as questões para esse conhecimento do perfil da banca, e se você está assim se dedicando, estudando, resolvendo a questão, praticando, eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo de alcançar um cargo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Quero me colocar à sua disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento, né? Meu Facebook é galvão.ricardo, meu e-mail pessoal ricardojbgm@hotmail.com. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Um forte abraço, né, a todos e bons estudos, uma excelente aprovação. Até a próxima oportunidade.